Fala, meus amigos, daquele jeitão? Hoje a gente vai relembrar o clássico Uma Cilada para Roger Rabbit. E claro, além de relembrar a história, conhecer um pouco dos bastidores desse grande sucesso dos anos 80. Um filme lembrado até hoje pela excelência técnica e principalmente na super história, misturando o melhor dos desenhos da Era de Ouro com muita comédia e suspense. Mas por que será que o Roger Rabbit nunca ganhou uma continuação? Afinal, depois da segunda metade dos anos 80, continuações eram quase que obrigatórias para qualquer obra de sucesso. Bom, se você gosta de Roger Rabbit, nostalgia e curiosidades, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, volta aqui, vai fazer a lição. E Uma Cilada para Roger Rabbit é um longa animado considerado não só um dos mais bem-sucedidos dos anos 80, mas também da história das produções cinematográficas. Ele foi lançado em 22 de junho de 1988, com o nome original Who Framed Roger Rabbit. E o filme foi dirigido pelo grande Robert Zemeckis, com produção da Touchstone Pictures e da Amblin Entertainment do Steven Spielberg. Olha, o longa em si misturava atores reais com personagens do mundo das animações e foi estrelado pelo saudoso Bob Hoskins como detetive particular Ed Valentine, um camarada que simplesmente odiava personagens animados pelo fato de um deles estar envolvido com a morte do seu irmão, o Ted. Olha, a gente ainda tinha o grande Christopher Lloyd como o temível Juiz Doom e a Joanna Cast como a personagem Dolores. Já o lado animado era protagonizado pelo coelho Roger Rabbit, com a voz do multitalentos Charles Fletcher e a Kathleen Turner como a femme fatale Jessica Rabbit, uma ruiva simplesmente estonteante e que era esposa do coelho Roger. Olha, o filme é uma super fábula que homenageia a Era de Ouro dos desenhos animados, representados aqui pela população de Toontown. O filme ainda tem as manhas de ser ambientado em 1947 e misturar um pouco de comédia com suspense e principalmente com aquelas aventuras detetivescas daquele estilo noir que a gente bem conhecia lá dos anos 40 e que até hoje faz sucesso. E o roteiro foi da dupla Jeffrey Price e Peter Seaman e é primoroso e olha, quase sem falhas, mesmo para os críticos mais exigentes, e foi baseado no livro Who Censored Roger Rabbit. Foi lançado pelo escritor Gary Wolfe em 1981. E aí, como esse romance era promissor demais, vendeu muito bem, já em 1982, a Disney, esperta que só, foi lá e comprou os direitos cinematográficos e entregou para a dupla fazer um roteiro. Mas aí, como é comum com algumas obras candidatas a produções, mesmo depois do roteiro estar praticamente pronto, a pré-produção foi se arrastando, olha, por anos. Muito por a Disney tá com medo de continuar investindo em animações, principalmente misturadas com atores, e também pelo fato do orçamento inicial de 50 milhões de dólares ser considerado exorbitante lá no início dos anos 80. Porém, entretanto, todavia, quando 1985 chegou e o filme O Caldeirão Mágico se saiu muito mal nas bilheterias, a Disney viu no projeto do Roger Rabbit uma das pouquíssimas chances de salvar a divisão Walt Disney Feature Animation. E aí, entrou na parada a Amblin do Spielberg. E aí, como o Spielberg era o homem do momento, estava com a moral elevada demais, ele simplesmente entrou no contrato levando uma parte da bilheteria do futuro filme e também uma liberdade criativa absurda para a Amblin. E olha, vamos dizer, sem o Spielberg o projeto talvez não fosse nem sombra do que realmente foi, já que o diretor e produtor era um cara muito querido no meio e dizem que sem ele a Warner Bros. Jamais teria cedido seus medalhões, como foi o caso da Turma do Pernalonga e ainda vários personagens da Fletcher Studios, Famous Studios, Felix the Cat Productions e King Features Syndicate e também Walter Land Productions. Olha, ninguém cederia personagem nenhum.
O piadista do Acme jogou em mim outro dia. Por que será que reto agora? A resposta é muito simples, é de tinta do Marvin Acme, vai e volta. Uma invenção e tanto, ele era um... Afinal, foi graças a esse filme do Roger Rabbit que numa única vez na história foi possível ver o Mickey Mouse e o Pernalonga interagindo em uma mesma cena, ou então ver na mesma tela o Pica-Pau, o Droop, a galera da Disney, os Looney Tunes e ainda a Betty Boop. Escuta uma coisa, chefinho, você não acha um pouco perigoso pular sem paraquedas? Você pode até morrer. Vocês têm um sobressalente? E aí, confessa, tá gostando do vídeo, né? Então, bora deixar aquele like felpudo e compartilhar, hein? Que é, velhinho? Nossa, que bom. Olha, nesse meio tempo, o Steven Spielberg procurava um ator para viver o Detetive Ed. E a primeira opção foi o ator Harrison Ford. Mas o cachê pedido foi alto demais. Aí na sequência foram sondados nomes como Chevy Chase, o Bill Murray e o Ed Murphy, mas todos eles também estavam na crista da onda e demonstraram desinteresse em assumir o papel. E aí, depois de muito procurar por toda Hollywood, a escolha acabou ficando com o Bob Hoskins, já que o Spielberg achava que ele tinha o dom suficiente para atuação para realmente transparecer que estava interagindo com personagens animados, o que de fato só aconteceria depois da pós-produção e também por passar um ar esperançoso típico do final da década de 40. E olha, mesmo com toda a desenvoltura do Bob Hoskins e dos outros atores envolvidos, deve ter sido uma naba para fazer esse filme, ter que interagir com seres que não existiam, afinal de contas, naquela época isso era relativamente novo. E as cenas de interação faziam uso de bonecos de borracha representando Roger Rabbit e a turma dele, e isso se mostrou mais difícil do que aparentava, tanto que as filmagens duraram longos 7 meses de 1986 e ainda precisaram de mais um mês para alguns ajustes finais. Já chegamos, senhor. Depois disso, a pós-produção, que tinha previsão ali de durar um pouco menos de um ano, durou 14 meses e aumentou demais o orçamento inicial, que previa 30 milhões de dólares. E aí, com isso tudo, fora os custos com divulgação que bateram na casa dos 20 milhões, o orçamento da produção fechou em 50 milhões de dólares, aquilo que a Disney realmente tinha medo, dando muito trabalho para a equipe de animação comandada pelo lendário Richard Williams. E aí, para piorar, Michael Eisner, que era então o CEO da The Walt Disney Company, assistiu ao corte final e achou que o longa estava muito carregado em temas adultos e com várias referências sexuais, meu Deus. E aí começou a tretar com Robert Zemeckis, que simplesmente se recusou a reeditar o filme. Eu não quero! Foi aí que o titio Spielberg entrou na parada com os direitos dele de liberdade criativa total, comprou a briga do Zemeckis e o filme que a gente viu nos cinemas foi realmente o filme desse corte que o diretor brigou para não mudar. Aí a Disney, bem contrariada, foi lá e tirou a logo da empresa das exibições nos cinemas e vinculou o filme do Roger Rabbit ao selo Touchstone Pictures, já que eles estavam temendo uma recepção negativa do público e também da crítica. Só que quando o filme estreou, tanto o público quanto a crítica especializada consideraram a produção quase que perfeita e uma cilada para Roger Rabbit ficou em primeiro nas bilheterias norte-americanas na estreia e chegou a um total de 351 milhões de dólares no mundo todo, se tornando um grande sucesso e olha só, a segunda maior bilheteria de 1988, ficando atrás apenas do comovente Rain Man, com Tom Cruise e o Dustin Hoffman nos papéis principais. Desenhos sempre caem nesse truque. Aí depois disso, o filme ainda rendeu uma fortuna em direitos televisivos e também nas locadoras, ganhando 4 Oscars e outros prêmios muito importantes, além de se transformar em uma franquia com histórias em quadrinhos, jogos de videogame e tudo mais que vocês puderem imaginar. Mas então a pergunta que fica no ar, por que com esse sucesso todo, Roger Rabbit nunca teve uma continuação? Bom, antes de responder eu quero saber o seguinte, você tá inscrito aqui no canal, hein? Tá chegando agora, já faz um tempinho que tá aqui? Olha, se inscreve aqui e badala o sininho porque eu garanto, a gente vai viajar juntos pro passado
2 vezes na semana. Bora lá? Bom, o caso é que com todo esse sucesso, já em 1989, o roteiro para uma continuação foi escrito e era mais do que inusitado e ousado, com um filme que se chamaria Roger Rabbit 2, Toon Platoon, e seria ambientado anos antes do primeiro longa, levando Roger e o humano Richard Davenport para o mundo explosivo ali do começo da Segunda Grande Guerra Mundial. Tudo porque, no início do filme, o Roger Rabbit estaria com mais ou menos 18 anos e viveria com uma família de humanos sem saber que era adotado. E aí, a revelação faz com que ele ganhe o mundo em busca de saber mais sobre o seu passado, indo primeiro para Hollywood e depois para a Europa tomada pelos nazistas. Dizem que o filme teria participações ainda maiores de personagens como o Mickey, o Donald, o Pernalonga, o Pica-Pau, o Gato Félix e ainda contaria com a presença do Popeye, que ficou de fora do primeiro longa. Aqui para Popeye. As suas ordens. Só que aí começaram a ocorrer algumas desavenças entre o Spielberg e a galera que fazia parte da cúpula das animações da Disney, e dizem que a maioria dessas desavenças era sobre como os nazistas seriam retratados. E como o próprio Spielberg tinha parte dos direitos do Roger Rabbit e dos outros personagens criados especialmente para o primeiro filme, ele já sabia que não ia ser nem um pouco fácil tirar o projeto do papel, principalmente para conseguir todas aquelas participações especiais de novo. E aí ele decidiu não levar a continuação adiante, estava se incomodando demais. E aí de lá para cá já existiram mais de 200 mil novas ideias para o retorno do Roger Rabbit, inclusive com um roteiro de filme que se chamaria Who Discovered Roger Rabbit, que ia misturar CGI, animação 2D e atores reais. Mas como o orçamento passaria facilmente dos 100 milhões de dólares, o projeto foi novamente cancelado, dessa vez pela Disney, mesmo tendo o aval do Spielberg. Nessas também a gente tinha o Robert Zemeckis, que sempre foi um dos maiores interessados para tirar realmente essa continuação do Roger Rabbit do papel. E aí em 2010 parecia que a coisa ia para frente, já que o Bob Hoskins aceitou voltar a viver o detetive Valentine novamente sob direção do Zemeckis. Só que infelizmente tudo foi se arrastando, tudo continuou se arrastando, e aí o Bob Hoskins se aposentou da vida de ator em 2012, depois de ser diagnosticado com a doença de Parkinson. E aí ele veio a falecer de pneumonia em 2014. De lá para cá, o roteiro já foi reescrito mais algumas vezes, mas aparentemente só o Robert Zemeckis continua empolgado com o retorno triunfal para o Roger Rabbit e para Jessica Rabbit. E segundo o próprio disse em entrevistas recentes, abre aspas, o último roteiro escrito é absolutamente incrível, mas talvez ele nunca veja a luz do dia por falta de interesse da Disney, já que não teria princesas nele. Fecha aspas. Bom, apesar da aparente mágoa do Robert Zemeckis e do desinteresse da Disney, vira e mexe, o Roger Rabbit ainda faz alguma aparição especial. Como foi o caso de 3 curtas animados entre 1989 e 1993, que foram exibidos antes de alguns longas da Disney. Uma participação no especial para televisão transmitido pela NBC, comemorando os 60 anos do Mickey Mouse, e por último, uma participação mais do que especial no filme Tic e Teco Defensores da Lei, que no caso pode ser considerado até uma continuação espiritual de uma cilada para Roger Rabbit, de tão bom que esse filme de 2022 é. Mas aí, eu quero saber o seguinte, vocês gostariam que realmente tivesse sido feita uma continuação para Roger Rabbit? Talvez esse Toon Platoon lá na época? Ou uma continuação hoje em dia? O que vocês acham? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.